Amém, igreja? Glória a Deus. Eu queria, antes de começar aqui a palavra, eu queria testemunhar algo que o Espírito Santo fez comigo no sábado passado. Eu fui na imersão, como eu sempre vou, e eu coloquei o relógio para despertar, era 7 da manhã, né? Porque eu sairia de casa às 8. E na hora que o relógio despertou, eu estava tendo um sonho muito ruim com o Gabriel. Mas muito ruim mesmo. Aí naquele momento eu falei, Deus, eu preciso orar, né? Eu preciso repreender. E aí eu esqueci até de orar, cheguei até um pouco atrasada, né? E comecei a orar, repreendendo aquilo, né, que o inimigo ele coloca assim na nossa mente, né? E ali eu entrei numa batalha, orei no quarto dele, orei na sala, orei em tudo quanto é lugar, né? E pedindo para que o Senhor cobrisse ele, né? Ele nem estava, que ele tinha saído com o filho para pescar. E aí, no meio da oração, é um testemunho de oração, resposta, sabe? Quando você ora, quando você entrega de todo o seu coração, o Senhor responde. E aí eu falei, Senhor, olha, eu quero te agradecer, porque no momento mais difícil da minha vida, no momento que eu estava tão desesperançosa, o Senhor me enviou um anjo Gabriel. E a partir que eu fiquei grávida do Gabriel, tudo mudou na minha vida. Então eu agradeci ao Senhor, né? Por esse anjo que Ele enviou na minha vida. E aí, eu fui para a imersão. Lá foi muito bom, é sempre muito bom, né? E aí o pastor começou a pregar. E ele começou a pregar. Eu nem conhecia aquele pastor, foi tremendo assim. E aí ele começou a pregar e falou assim: eu quero dar um recado para as mães que estão preocupadas com seus filhos. Os seus filhos é do Senhor. Viu, mãe? Descansa o coração, porque ele já está guardado. E aí ele falou assim: olha, eu enviei um anjo Gabriel uma vez, e eu envio de novo com você. Quando ele falou daquele jeito, eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Esse testemunho é que quando você invoca o nome do Senhor, Ele responde. Amém, igreja? E só tem uma forma do Senhor responder as nossas orações: é invocando o nome dele, é orando, é buscando. Amém? Então eu hoje vejo que o Espírito Santo respondeu aquilo que eu tinha pedido logo de manhã. Amém? Queria deixar esse testemunho. E hoje eu trago uma palavra do coração da igreja, né? Que assim o Senhor falou primeiro no meu coração. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de João, versículo 14. João, versículo 14, eu vou ler aqui, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 1 ao 14, por enquanto. É meio longo aqui, mas é necessário. A palavra de Deus diz assim, para nós nessa noite: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecereis, tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos tenho dito, a palavra que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas obras. Crede-me que estou no Pai. E crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para do Pai. E tudo quanto diz em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Amém? Eu fui aprofundar um pouco aqui nessa palavra, né? E até coincidiu no culto, né? Ser de Santa Ceia. A palavra do Senhor, eu não vou ler tudo, né? Porque não tem tempo. Se você ler alguns capítulos atrás, o 13, capítulo 13, você vai ver que se aproximando da festa da Páscoa, em Jerusalém, se aproximava ali os dias do Senhor Jesus. E ele vai e reúne os discípulos. O Senhor Jesus reúne os discípulos ali no cenáculo, e ali eu creio que ele põe uma mesa e coloca os seus discípulos ali reunidos. Era um momento, eu creio, definitivo do Senhor. Era um momento que o Senhor estava encerrando o seu ministério aqui na terra. E o Senhor separou aqueles homens. Essas coisas o Senhor revelou sobre aqueles homens, Ele não revelou para o mundo. Porque o mundo não creu nele. E aqueles homens estavam com o Senhor Jesus há mais de 3 anos, andando com Ele, realizando os milagres ali com o Senhor, assistindo tudo de perto. Eles creram que Jesus era o Messias. Eles creram que Jesus era o Filho de Deus. Eles creram que Jesus era o enviado para salvar Israel, para salvar
acontecer a partir daquele momento. E a palavra do Senhor vai dizer que durante Jesus, naquela conversa que o Senhor estava ali com eles, Jesus expôs algumas coisas que eles não sabiam. Mesmo caminhando com Cristo há 3 anos, mesmo o Senhor tendo ali uma intimidade com aqueles homens, que Ele não teve comunhão, mas Ele nos separou para ter essa intimidade, para estes últimos momentos do Senhor. E o Senhor começa a instruir. No capítulo 13, se você ver, Ele começa a instruir os discípulos. Naquela reunião, ali o Senhor haveria de falar sobre muitas coisas que aconteceriam a partir daquilo ali. Ali a palavra do Senhor diz que Ele deu um exemplo de humildade para aqueles homens. E eu creio que deixaram os discípulos talvez envergonhados com o exemplo de humildade que o Senhor teve. Ali Jesus começa a lavar, Ele se cinge e Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Para quê, irmãos? Para ensinar para eles que o mestre não é maior do que seus servos. Ninguém é maior do que ninguém, nem melhor. Aí Jesus, com essa atitude de humildade, Ele começa a lavar os pés dos discípulos, querendo passar uma mensagem profunda para eles, querendo deixar essa mensagem para que eles pregassem ao mundo. E aí a palavra vai dizer também que Pedro se nega. Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Jesus ensinou a ele. Então, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. O Senhor Jesus é nosso maior exemplo de humildade. E naquela mesa ali, o Senhor começa a revelar coisas que trouxe desespero no coração dos discípulos. E aí o Senhor Jesus prossegue falando: olha, no meio de vós tem um que vai me trair. Eles espantaram também. E Pedro fala: Senhor, aqui no 13:36, eu quero ler um pouquinho aqui, no versículo 13, capítulo 36, Pedro disse assim, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a mim? Darás a vida por mim? Pois em verdade vos digo, Pedro,
Ali Jesus começa a dizer que no meio deles tem um traidor. Ali no meio deles, Jesus começa a dizer que Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, negaria ele 3 vezes. E Jesus vai muito mais além. Jesus declara a eles: eu estou indo para o lugar aonde vocês não poderão ir. Imagine naquela mesa a tensão dos discípulos, naquela mesa de reunião, a última ceia com o Senhor, ouvindo verdades que o capítulo 14, que eu acabei de ler, quando Jesus percebe que eles turbaram o coração, eles desanimaram, eles se frustraram. Como assim? O Senhor veio para estabelecer um reino, e agora o Senhor declara no nosso coração que um de nós vai te trair, que eu vou te negar, que o Senhor vai para um lugar onde eu não poderei ir. A palavra do Senhor fala que eles turbaram o coração. E trazendo isso para a nossa vida, às vezes nós estamos aqui entendendo as coisas que Jesus está fazendo, caminhando com Ele, fazendo as coisas que Ele nos diz para fazer. Mas quando há um momento que Jesus precisa sentar com você e te revelar algumas coisas, nós turbamos o coração. Nós entramos em desespero. Aquela fé inabalável que Pedro tinha: eu dou minha vida pelo Senhor. Jesus responde a ele: como assim, Pedro? Você dá a sua vida por mim? Pois eu vos afirmo que ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Então, às vezes, nós achamos que estamos fazendo com todo o nosso coração, vivendo a vida de Jesus, com toda a nossa alma, cumprindo tudo aquilo que está escrito aqui nessa palavra, e nós não estamos. E o Senhor não deixa passar nada. Haverá um momento que o Senhor vai te repreender. Haverá um momento que o Senhor vai falar: senta aqui e eu vou te instruir. É assim, assim, assim. E ele chamava Jesus de mestre. Meu Senhor, mestre. E a hora que o mestre tem uma atitude de humildade para ensinar para eles, Pedro: não, Senhor. É onde Jesus falou para ele: então você não sabe, então você nunca teve nada comigo. Nós precisamos entender a grandeza de Jesus. Nós precisamos saber realmente a quem nós estamos servindo. Te amo, Jesus. Dou a minha vida pelo Senhor. Vou te seguir. Eu vou largar tudo para te servir, Jesus. Mas quando a situação aperta, é aí que Jesus percebe que você precisa ser instruído. É aí que você percebe que você precisa realmente parar e ver como nós estamos vivendo diante do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer aqui no 14, quando Jesus percebe a tensão dos discípulos, quando Jesus começa a revelar aquelas coisas para ele, houve uma tensão ali naquela mesa. E aí Jesus fala assim no 14: não se turbe os vossos
vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus não chegou, olha pessoal, ó, está acontecendo isso e isso, eu tenho um escape. Vocês vão fazer isso, isso e isso, que vai dar tudo certo. Jesus deu uma ordem para eles: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e crede também em mim. Não tem, irmãos, outra solução para as nossas vidas, a não ser crer no Pai e crer no Filho. E o Senhor percebe, e no 2 ele fala assim: olha, porque os discípulos ficaram perturbados quando Jesus relatou a eles que eu estou indo para um lugar e vocês não poderão ir. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou ter. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Entende a profundidade dessa palavra, irmãos? Para que onde eu estou, estejais também. Essa promessa das moradas, a partida de Jesus, foi necessária. Jesus partir, ir para a cruz, foi necessário para que eu e você hoje estivéssemos aqui ouvindo essa palavra, livre de todo pecado, livre de toda enfermidade, livre dos nossos delitos e pecados. Só que Jesus estava dizendo para ele, com outras palavras: olha, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. A minha partida será momentânea. Eu só preciso ir preparar um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Entende, irmãos? Essa terra aqui é passageira. Você sabe que agora, vendo essa palavra, o Senhor trouxe ao meu entendimento que realmente aqueles discípulos só entenderam o que Jesus veio para fazer quando ele morre e ressuscita. Até então, eles estavam achando que Jesus estava vindo nessa terra preparar um reino terreno. Um reino que ele reinaria, mas terreno aqui. Os livraria das mãos dos romanos, daria uma vida melhor, curaria os enfermos, libertaria os demônios. Sim, Jesus prepararia esse reino. Eles não estavam entendendo que o reino do Senhor é além dessa terra. Essa morada que o Senhor precisou imprimir já está sendo preparada para nós. E um dia ele virá.
E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. Naquela mesa, Jesus estava lidando com todo tipo de sentimento. E quando Jesus fala aqui, no 6, a verdade e a vida, Jesus relatou isso para responder à incredulidade de Tomé. Disse-lhe Tomé, no 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Às vezes nós estamos nessa condição, irmãos. Caminhando com Jesus, entregando a nossa vida para Ele. E Jesus estava lidando com todo tipo de incredulidade naquele momento. Por isso que foi necessário Jesus reuni-los naquela mesa, para tirar essas dúvidas do coração daqueles homens que iria expandir o Evangelho de Cristo por todo o mundo. Há necessidade de Jesus sentar conosco e nos instruir algumas coisas para que o reino de Deus seja estabelecido não só nessa igreja. Jesus precisa tirar algumas coisas, algumas dúvidas, a incredulidade do nosso coração, para que eu possa falar com alguém sobre esse reino de Deus. Respondeu Jesus a Tomé: e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheces e os tendes visto. 3 anos andando com o Pai. 3 anos andando sem conhecer quem eles estavam servindo. Entende, igreja, a palavra? E nesse mesmo momento, disse-lhe Filipe, no 9, replicou-lhe Filipe, no 8, Senhor, então mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Olha a incredulidade desse apóstolo. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. O Senhor Jesus está reunindo as nossas vidas nessa noite para tirar toda a incredulidade dos nossos corações. Foi necessário Jesus fazer essa reunião nesta noite para instruir você a pregar verdadeiramente o reino de Deus. O que Ele veio para fazer não tem nada a ver com essa terra. Ele foi preparar-vos um lugar e Ele prometeu: eu irei e vos levarei para mim mesmo. É muito sério, irmãos, essa espera do Senhor. E como o Senhor vive, Ele voltará. Glória a Deus. Como o Senhor vive, Ele está lá preparando o lugar para mim e para você.
Aí o 10 diz assim: não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas obras. Jesus e o Pai é um só. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das obras. Esses homens viram as obras que o Senhor fez. Esses homens viram os milagres que Jesus realizou. Nós não andamos com Jesus como eles andaram, mas nós estamos vendo o Senhor realizar milagres. Milagres no nosso meio, de cura, de libertação, de transformação de vida. Eu sou um milagre, você é um milagre. E se nós estamos aqui é porque nós vimos essas obras. E o Senhor está dizendo: credes pelo menos pelas obras. Aleluia, Jesus. E aí Jesus percebe o desânimo dos discípulos. E ele diz assim, no 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso vos farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedirdes no meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. A promessa do Senhor. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Todo aquele que pedir algo em meu nome, eu vos farei. Jesus, Ele é a verdade. Como Ele haveria de mentir? Se Ele é a verdade. Ele estava relatando essas coisas para os discípulos antes de ser crucificado, para que quando acontecesse, eles crescem. Para não ficar nenhuma dúvida no coração deles. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, desde o começo da fundação do mundo, desde a época de Adão, quando Adão pecou, houve uma separação pelo pecado entre o homem e Deus. E eu quero dizer para você que Jesus absolutamente Ele é o mediador das nossas vidas, que nos levará a reconciliar com o Senhor. E às vezes nós ficamos aqui procurando atalhos, procurando coisas para satisfazer o nosso ego. E Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós não podemos perder mais tempo. A palavra do Senhor fala de caminho, a palavra do Senhor não fala de atalhos. E quando nós ficamos como esses discípulos ficaram, com o coração turbado, desanimados, desconsolados,
incrédulos. Nós procuramos em coisas, talvez as religiões, talvez os prazeres momentâneos da vida. Procuramos nos satisfazer em coisas que escapará pelos nossos dedos. E Jesus é absolutamente o caminho. Quem quiser ver o Pai tem que crer em Jesus. Glória a Deus. Quem quiser estar nas moradas quando Jesus vier em glória, nos buscar, vai ter que crer no Filho e no Pai. Glória a Deus. E traçar esse caminho, irmão, que é reto, é sem atalhos, é por Jesus e em Jesus e com Jesus. Glória a Deus. Tudo que nós fizermos fora disso é perda de tempo. Nós vamos nos frustrar no meio do caminho, porque Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? E eu quero falar algo para você aqui. Quando ele diz: eu sou a verdade, ele não está apenas se revelando que ele conhece a verdade para você. Ele está revelando como a própria verdade. Quando ele diz para você: eu sou o caminho, ele não está apenas falando: eu conheço o caminho. Ele está se revelando como o próprio caminho. Então, como nós podemos não crer? Como nós podemos brincar de servir Jesus? De andar com Ele? Muitas vezes nós não sabemos nada dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus é a única verdade que santifica e liberta, e nos conduzirá os santos para a casa do Pai. Aquele que estiver em santidade subirá com Jesus. Ele nos conduzirá para aquele destino que a gente sempre sonhou. Só que há um preço nessa terra a ser pagado. Credes em mim e também em meu Pai. Eu vos vou preparar-vos lugar. Jesus teve que partir. Jesus teve uma via de morte. Jesus teve uma via de sangue, para que eu e você hoje estivéssemos aqui limpos, purificados. Aleluia. Porque o ato de Jesus naquela cruz foi para nos deixar assim, limpos, purificados. Então, se nós estamos aqui ainda, não nos sentindo assim, limpos, sarados, purificados, nós precisamos seguir. Porque tudo já foi feito naquela cruz. Naquela cruz. Eu quero dizer algo para você. O caminho nos leva a Deus. A verdade nos torna livre. Coloca para mim, Lucas, fazendo favor, em João 8:32.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, irmãos, que nós estamos falando nessa noite. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A vida nos guiará para uma vida eterna, juntamente com o autor da vida. Jesus provou para nós, quando ele morreu e ressuscitou. Como poderia o autor da vida permanecer morto? Jesus é o autor da vida. E a vida de Jesus nos conduzirá para estar com Ele. A verdade nos guiará para toda a verdade do Reino. E muitas vezes nós estamos iludidos aqui com coisas que estão satisfazendo o nosso ego, mas não é assim. Uma hora ou outra, Jesus vai nos colocar nessa reunião e vai dispor algumas coisas. É assim, 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 assim que funciona. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Essa verdade, esse caminho, se nós temos a intenção de morar com Ele, nós não podemos oscilar. Um dia você ama, outro dia você não ama. Um dia você crê, outro você não crê. Um dia eu estou acompanhando a igreja do Senhor, outro dia eu não estou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu queria colocar aqui alguns versículos que eu marquei aqui. E eu amo o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, você vai ver lá quantas vezes Jesus fala eu sou. Quantas vezes Jesus se revela eu sou. E a gente ainda tem dúvida se é. E a gente ainda fica com dúvida se é Ele quem faz. E a gente tem dúvida ainda se espera ou não espera por Ele. Eu marquei alguns versículos, eu queria que o Lucas colocasse para nós. Em João 6,48. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. João 8,14. Eu sou. Não, 8,12. Desculpa. Eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. João 10,9. Eu sou a porta. Glória. Se alguém entrar por ela, será salvo. João 10,11. Eu sou o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória. João 14:6, que é esse o nosso texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15:11.
Eu sou a videira e meu pai, o agricultor. Jesus está revelando a todo momento para a nossa vida: eu sou na sua vida. E eu queria ler aqui no 16, no 14, 16, quando ele promete, ele partiu. Mas ainda estando naquela mesa com os discípulos, ele prometeu o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Jesus instrui eles: vós sois, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Ah, se nós entendemos a profundidade dessa palavra. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também os amarei e me manifestarei a ele. Amém, queridos? E eu quero ler aqui no 17, ao fim daquela conversa ali. Eu não sei como acabou aquela conversa, eu não sei como foi que se encerrou aquela reunião, mas Jesus fez a parte dele até o fim. E Jesus fará a parte dele até o fim para nos salvar. Glória a Deus. Mas nós precisamos fazer o que ele nos instruiu aqui. Fazer o que ele instruiu esses homens para estarem preparados para tudo o que há de acontecer. E nós sabemos que já está acontecendo. Aleluia. E Jesus deixa uma oração. Eu creio que no final da vida